E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês como que os países sérios deveriam tratar a crise do Covid. Então por isso eu vou dar explicações científicas sobre essa crise, ok? Então, primeiro de tudo, esse vídeo não tem qualquer patrocínio, como vocês estão vendo aí nessa primeira tela, ok? A única coisa que eu viso é a conscientização do brasileiro, né? Então, os assuntos que eu vou tratar primeiro é a questão da imunidade de rebanho, que seria uma solução antiética, não funcionaria, né? Não é a melhor solução. Mas o que fazer então enquanto a vacina não vinha, né? E quais eram as chances de sucesso das vacinas do Covid? Em junho, né? Então, assim, o mês da decisão era junho de 2020, para o Brasil, no caso, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Nós podemos nos enganar, né? Na educação existe um conceito chamado concepção espontânea, que são as crendices populares mesmo, né? Então, essa imagem aí na tela é para mostrar como é fácil a gente se iludir. Então, vou mostrar aqui uma ilusão de ótica apenas, para a gente pensar. O que você acha dessas linhas horizontais aí, que estão dividindo essas listras verticais, essas linhas aqui, ó? Elas são realmente horizontais ou elas estão inclinadas? Pois é, a resposta correta é que elas são realmente horizontais. Mostra essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha vermelha é perfeitamente horizontal e ela passa exatamente sobre. E se você fizer a mesma coisa, levar uma linha horizontal sobre essas outras linhas, você vai ver que elas são perfeitamente horizontais. Isso é uma pura ilusão de ótica. Então, assim, nós podemos nos enganar, nós podemos nos iludir. Essa é a ideia que eu estou querendo passar. E a solução para a gente não se iludir é o conhecimento, do certo e do errado, sabe? Então, só para vocês terem uma ideia, de onde veio essa ideia de imunidade de rebanho, né? Bom, isso, primeiro que nunca foi alcançada imunidade de rebanho, uma doença contagiosa e mortal, como o Covid, sem a vacina. Quando se fala em imunidade de rebanho, é sempre com a vacina. Qualquer vacina, existe um percentual mínimo da população vacinada, a partir da qual, então, a imunidade de rebanho se apresenta. Então, a imunidade de rebanho existe, é uma coisa real. Até aí tudo bem, tá? Mas aplicar ela na crise do corona, sem vacina, é algo antiético, é um genocídio mesmo. Então, é isso que eu quero explicar. Por que é um genocídio, né? O que acontece? A ideia da imunidade de rebanho, por exemplo, alguns cientistas, entre aspas, eu colocaria esses caras, né? Foram 3 da Universidade de Stanford, da Universidade de Oxford e da Harvard. É incrível que esses caras... O que está acontecendo com esses caras? Eles deveriam ser punidos. Porque, embora eles não tenham contado uma mentira, eles contaram algo que é impraticável do ponto de vista é impraticável do ponto de vista prático, né? Não dá para realizar isso na prática, porque é antiético, é inviável, não tem como, né? Por exemplo, o que esses caras disseram? Eles disseram o seguinte: todo mundo vai voltar ao normal, vida normal para todo mundo, sem máscara, sem lavar as mãos, sem distanciamento, fazendo aglomeração, festa, tudo, tudo, tudo. E quem não é do grupo de risco vai fazer isso. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, no Brasil, parece tentador essa ideia, mas no Brasil, pelo menos 10% da população brasileira está acima de 65 anos. Então, aí de cara, tu já teria que isolar 10% da população de todo o resto da população. Como que você vai fazer isso na prática?
pensa no dia a dia, no dia a dia. Isso pode levar meses até alcançar a imunidade de rebanho, que seria o quê? Mais de 60% da população com a doença. Isso varia de doença para doença, esse percentual, tá? Esse é o mesmo percentual de pessoas que precisam ser vacinadas. Por isso que se alguma pessoa ficar com medo e não quiser se vacinar, não é um problema tão grave. É por isso. Mas continuando na questão ali, não é só esses 10% no Brasil, ainda existem vários outros grupos de risco, como pessoas que têm problemas, doenças pulmonares, como, por exemplo, bom, são várias doenças pulmonares, né? Então, essas pessoas cardiovasculares e tal, essas pessoas fariam parte também desse grupo, também teriam que ser isoladas. E todos que, por exemplo, há idosos que precisam de ajudantes. Todos esses ajudantes também teriam que ficar isolados junto com esse grupo, percebe? Nós estaríamos dividindo a população do país em dois grupos, os livres e os presos. Entende como fica uma solução antiética? E assim, e vamos deixar morrer. O grupo de risco vai morrer, vamos deixar morrer. Quer dizer, a menos que não houvesse nenhuma outra alternativa. Aí a gente tem sempre que proteger a população, até porque na Constituição do Brasil, no artigo 227, está dito lá que é dever do Estado, com absoluta prioridade, repito, absoluta prioridade, o direito à vida. Portanto, o Estado deve proteger a vida o máximo possível. Ok, se não houver nenhuma alternativa, tudo bem, mas é isso que eu quero dizer nesse vídeo. Então, o que acontece? É impraticável. A imunidade de rebanho sem vacina é impraticável num país como o Brasil. Porque não há como isolar por tanto tempo e seria uma discriminação. É isso que eu quero dizer. Você está separando a população. Enquanto que os jovens vão fazer festa, vão fazer tudo, dançar, pular, vão para a praia, vão para o carnaval, vão para o Natal, Ano Novo, tudo que é festa, né? E outros 10% da população acima de 65 anos, não pode nada disso. Então essa ideia, que é chamada, que foi mais detalhada, tal, por 3 especialistas ali, é chamada de Great Barrington Declaration. Ok? Então, esses especialistas aí, cientistas entre aspas, porque nesse momento eles não foram cientistas. Nesse momento são pessoas com muita formação intelectual em uma área só e esquecem que não é prático. Não tem como fazer. É possível tecnologicamente, entende? É possível tecnicamente, mas não é viável na prática, né? Então, por isso mesmo que foi ridicularizada essa ideia pela grande maioria da comunidade científica, de órgãos de saúde, como agências de saúde, como por exemplo o Brasil, Anvisa, né? Só que lá fora isso, né, aconteceu. Então, outro problema é que até alcançar a imunidade de rebanho isso pode levar meses. Então não parecia nem um pouco prático. De fato, nenhum país deu certo. Nenhum país deu certo. Países que tentaram levar a vida normalmente e seja o que Deus quiser, a turma seja o que Deus quiser. Né? Mas existe uma coisa chamada princípio da precaução. Quando muitas pessoas estão morrendo, né, de uma doença altamente contagiosa, sem cura, não existe um tratamento. Não existe tratamento para a Covid. Quantas vezes vai ser necessário repetir isso? Então, você, esse negócio de imunidade de rebanho sem vacina, quando tem alto contágio e alta mortalidade, é inviável. É um genocídio. É tipo jogar todo mundo penhasco abaixo. Tem que ficar muito claro. Agora vamos para a vacina. O que as vacinas fazem hoje no mundo? Você pode ver aqui, ó, elas evitam 4 mortes por minuto, economizam equivalente a 250 milhões de reais por dia. Claro, cada país tem a sua moeda, não é em reais, mas convertidos em reais, dá essa economia por dia. Então,
sucesso, a vacina é um dos maiores sucessos, sem qualquer sombra de dúvida, na medicina. Então aqui são várias doenças como rubéola, difteria, pólio, que causa paralisia, aquelas doenças todas, sarampo, não sei o que, essas doenças. Olha o percentual de decréscimo, né, dos contágios depois da adoção da vacina. Coisa de 92% a 100%, sendo que a maioria é de 99% a 100%. Interrupção total das mortes por essas doenças. Quer dizer, o mundo estaria ainda sofrendo com várias doenças que hoje não damos a mínima bola. E por que funciona, mesmo sem um monte de gente não querendo se vacinar? Porque aí sim, a imunidade de rebanho explica, né? Agora vamos para o próximo ponto. Agora que eu vou entrar no ponto, por que em junho de 2020 poderia ter sido tomada a decisão correta? Esse é o mapa, tá, de agora, em janeiro de 2021. E aqui, quanto mais escuro, o azul, tá, maior a contaminação, maior as mortes por milhões de habitantes, desculpa. Então o Brasil está no topo, né? 1.004 mortes por milhão de habitantes, Estados Unidos também tal. E olha lá, ó, aquele país quase um verde ali, ó, tem 3 mortes só por milhão de habitantes, é a China. Olha lá, aqui Nova Zelândia, 5 mortes por milhão de habitantes. Então não tem desculpa de dizer que, não, mas na Nova Zelândia funcionou porque era um país, uma ilha isolada, um país pequeno. Pois é, e a China? É isolada, é pequena, então não tem mais desculpa, né? Então vamos ver, eu peguei todos esses países aí, peguei 3 exemplos de cada lado e fui verificar o que aconteceu que deu certo. E aonde não deu certo, o que tinha em comum, né? Então olha só, aqui ó, nós temos um mapa, desculpa, uma linha do tempo marcando, né, os casos de Covid, né, de morte, tá? Os casos de morte. Então, veja bem, olha a evolução das mortes no Japão. O Japão começou com 0,45 mortes por milhão, em abril de 2020, em maio já estava com 3,4 e em junho com 7,1 mortes por milhão. Nova Zelândia 0,2, 3,8, 4. China 2,4, 3, 3,3. Quer dizer, China e Nova Zelândia completamente estabilizados. Japão muito bem também. Até o Paraguai. Aí você vai dizer, não, mas o Japão é um país super desenvolvido, né? O Brasil não daria certo, mas no Paraguai deu certo. Então como é que é? Até junho estava dando certo para esses 4 países aqui, que eu peguei como exemplo, tá? Aí depois vamos para a Espanha. Estes são em vermelho, são os que não deu certo, tá? Espanha, 174. Já em abril, já tinha 174 mortes por milhão. Foi aumentando e aumentando e chegou em junho de 2020 a 617. E todo mundo sabe o que fez a Espanha, não fechou nada. Tentaram manter a vida normal, acreditaram na imunidade de rebanho sem vacina, para uma doença mortal e contagiosa. Itália, mesma coisa, 200, 400, 550. Brasil, em abril nós tínhamos muito pouco. Então ali nós estávamos super no início e tínhamos todas as chances, mas não foi feito nada. Tá, até ali ainda poderíamos dar desculpa, porque era muito novo no mundo. Mas a China já estava sob controle, desde novembro de 2019. Pensa. Existe uma coisa chamada princípio de precaução. Quando você não sabe o que fazer, você toma a medida mais precavida possível, né? Então, por exemplo, você está no Rio de Janeiro, aí lá naquela rua todo mundo fala que tem miliciano lá, que tem traficante, e que se você entra naquela rua e você não é conhecido, eles podem atirar em você. Eles podem atirar ou podem não atirar. Você vai? Não, você não vai, porque você adota o princípio da precaução. Porque é uma coisa muito séria, é a tua vida que está em jogo. E aqui o que estava acontecendo?
que estava, não, o que está acontecendo na pandemia do Covid. Pessoas estão morrendo, 1.000 pessoas por dia no Brasil. Já morreram 250 mil. Então é óbvio que era extremamente perigoso. Então você não pode adotar nenhuma ideia que não seja comprovada cientificamente, que esteja funcionando bem. Se estiver funcionando bem em outros países, você pode aplicar, mas só o que você tiver praticamente certeza. Ah, mas é algo novo, é algo novo. Não, mas na China já não era tão novo. Na China já desde novembro, e eles estavam sob controle. Ao longo dos meses, olha, até maio, junho, estava evidente que a China estava controlando muito bem a doença. Aí agora vamos para o Brasil. Então, 0,76 pulou para 25, depois pulou para 137 mortes por milhão, já em junho. Então o Brasil estava numa ascendência muito clara, né? Então já estava muito claro, haviam dois grupos de países, os bem-sucedidos e os fracassados, era muito claro. E aí houve quem disse que era porque o Brasil não ia aguentar o lockdown, porque não dava para deixar as pessoas em casa, porque não dá, porque ia dar prejuízo, porque não tem como. O problema é a economia, as pessoas vão morrer de fome, não sei o quê. Então vamos ver. Como é que o Japão resolveu? Como é que a Nova Zelândia resolveu? Como é que a China? Eles não tinham vacina. E como é que eles deram jeito? Não interessa. A Espanha também não deu jeito. Nem a Itália. Não interessa. Isso não interessa. Só serve de exemplo para o que não deve ser feito. O que aconteceu? O Brasil continuou do jeito que nós sabemos, né, negando, né, os líderes do governo federal negando a pandemia de todo jeito e receitando remédios que não têm qualquer relação com cura. E olha o que aconteceu do ponto de vista da economia. Também não deu certo. O Japão cresceu 21% o seu PIB. Nova Zelândia 14%. China 1,9%. Paraguai 2,4%. Até o Paraguai cresceu. Aí a Espanha caiu, recessão 11%. Itália 12%. Brasil 4,4% recessão. Então não se justificou nem do ponto de vista econômico. Também não deu certo. Então está muito claro que não dá certo. Agora vamos analisar o que deu certo. Ok? Podemos analisar o que deu certo? Então veja bem. Olha o que fez a Nova Zelândia. Primeiro, eles fecharam. Não, esse aqui é confirmado no site. Aqui, ó, eles tinham quatro níveis de alerta. Tá? Eles tinham um nível preparar. Como é que era o preparar? É o nível mais baixo de cuidado. Tá? Ficariam todos fora. Todos seguindo 14 dias de isolamento, fazendo testes massivos, muitos testes para quê? O teste serve para localizar onde é que está o foco, onde é que está o início, e você sufoca o vírus. A ideia da Nova Zelândia, China, era achar onde é que está o foco e sufocar o vírus. Quer dizer, como é que é isso? Você tem que fazer muitos testes até você encontrar, opa, aqui tem um foco em algum lugar. Aí, quando você acha isso, primeiro, você já tem que isolar o positivo. Tem que isolar por 14 dias. Ou até passar a doença. Porque depois que você está curado da Covid, a cura é natural, porque não existe remédio. Você se recuperou naturalmente, depois que você já se recuperou, você não transmite mais o vírus. Você já não tem mais o vírus. Isso é um dado muito importante, muito interessante. Né? E claro, você tem que continuar mantendo a distância, né, nesse primeiro nível lá em Nova Zelândia. Depois o segundo nível, reduzir. Então reduzir significa que você não pode fazer aglomeração, você tem que usar máscara, né, lavar as mãos, tudo, aquelas medidas todas, manter a distância. Então aqui já está aparecendo características de redução. Porque o que acontece? Já está começando a se espalhar, então tem que reduzir. Tá? Aí depois, no terceiro nível, já é um nível mais elevado, as pessoas têm que ficar em home office só no terceiro nível. Hein? Home office, movimento mínimo, ou seja, deslocamento só para as coisas essenciais, como remédios e alimentos.
na medida do possível, e era como se fosse um lockdown parcial no nível 3. E o nível 4 é lockdown total. É todo mundo em casa, absolutamente máximo possível. Certo? Então, olha só como que foi o histórico da Nova Zelândia. Então, olha só, o primeiro caso foi detectado 28 de fevereiro. Em 21 de março, eles detectaram o alerta 2, ou seja, reduzir. Depois, em 23 de março, já subiram para restringir. E no dia 25, eliminar. Aí você pensa, pô, mas então a vida se tornou um sacrifício, né, muito grande na Nova Zelândia. Não, você está totalmente errado. Mas vamos chegar, o que aconteceu? O texto está ali, você pode ler. No dia 27 de abril, eles já puderam baixar para o nível 3. No dia 2 de maio, eles baixaram para o nível 2, que é só o reduzir, é só não aglomerar e usar máscara e lavar as mãos, mas já pode, não precisa mais ficar em home office, tá? Então, quer dizer, maio, quer dizer, desde o do início, desde do lockdown, que é 23 de março, até o baixar para o nível 2, já foi só um mês. O que eu quero dizer é que para se safar dessa dessa pandemia, desse vírus, o que tinha que fazer, no caso, não havendo a vacina, né? Tinha que subir rapidamente para um lockdown, testar toda a população, detectar todos os focos e sufocar esse foco. Tinha que ter sido bem mais agressivo, tinha que ser bem agressivo, porque olha só o que aconteceu. Em 8 de junho, eles desceram para o nível 1. O que o governo da Nova Zelândia decretou no nível 8 de junho? Não havia mais novos casos. Todos os doentes estavam recuperados e estavam livres da Covid. Livres. Porque o que eles faziam também? Eles mantinham as fronteiras quarentenadas, ou seja, qualquer indivíduo que viesse de fora teria que passar por uma quarentena de 14 dias e só estaria liberado depois desses 14 dias. Então, quer dizer, não vem ninguém de fora. Tu está fazendo testes massivos. Tu está isolando os positivos. E todo mundo em volta. Tinha outra coisa também muito importante, que é o rastreamento dos contatos. Lá havia, a população também colaborou muito. Então, esse que é o ponto. Teria que ter feito uma conscientização da população aqui no Brasil da importância de fazer o lockdown o mais rápido possível, para depois ficar mais livre. Quanto mais rápido você faz o lockdown, porque o ciclo da doença são 14 dias. Se você conseguir detectar onde estão todos os focos, isolar por 14 dias, virtualmente você não teria mais. Claro, sempre vai escapar alguns, mas aí você vai apertando ele. Então, digamos, ao passo de 2 meses, já passaram 4 ciclos de 14 dias. Então você teve 4 chances de eliminar totalmente. Se as pessoas seguissem tudo, teria que seguir tudo. Lockdown total, só sai para o essencial, sempre com máscara, sempre lavando as mãos, toda oportunidade de lavar as mãos, nunca encostar as mãos na boca, no nariz e nos olhos, sem que antes lave as mãos bem lavadas, com sabão ou álcool gel, e manter a distância. Se tivesse feito isso, ao passo de possivelmente 2 meses, nós estaríamos virtualmente livres do Covid. Livres, livres, totalmente livres. Imagina, isso seria inimaginável, né, para nós. Mas é a mais pura realidade que aconteceu na Nova Zelândia. Até hoje eles continuam praticamente, virtualmente, sem novos casos e mortes, então, ficou naquilo. Com 4 mortes por milhão. Acabou. Parece que 26 mortes em todo o país. Mais nada, acabou. A última morte aconteceu lá para junho de 2020. Sabes lá o que é isso? Quer dizer, no Brasil a gestão foi terrível, simplesmente terrível. Essa aqui é a realidade. Porque nós temos que seguir o exemplo do que estava dando certo, porque pelo princípio da precaução, se nós não temos certeza, nós temos que seguir aqueles que deram mais certo. Esse é o ponto. Infelizmente, essa é a mais pura realidade.
Porque você tem que adotar o princípio da precaução, você não tem que ter vergonha nenhuma de imitar que está funcionando, porque, repito, Constituição, artigo 227, dever do Estado, com absoluta prioridade, o direito à vida. Ora, não adianta preservar a economia se não tem mais ninguém para viver na economia. Não adianta aumentar o salário se as pessoas morrem, elas vão receber salário mortas. Não adianta, não adianta aumentar o PIB se não tem mais o povo para. Não dá, não tem como. Então parece que houve no Brasil uma minimização da vida dos idosos, praticamente é isso. Então, assim, pergunta para os netos a importância dos avós. Aí você já vai saber, porque os pais, no Brasil, a maioria pobre, os pais têm que trabalhar feito loucos para poder sustentar os filhos. Então os pais têm que ficar fora de casa. Quem que vai cuidar dos filhos? Os avós. Vão levar para a escola, vão educar, vão fazer a comida, vão ensinar as coisas da vida e etc. Vão dar amor e tudo mais. Só perguntar para as crianças, quem é mais amável, os avós ou os pais? Os avós são mais amáveis. Então imagina um mundo sem avós. Muitos de nós reflita sobre os seus avós. Né? Como teria sido a sua infância, a sua vida, sem o amor dos teus avós? É disso que nós estamos falando. Então, é o que eu te digo, é antiético. Né? É um genocídio. É um genocídio de uma parte da população. É como se fosse assim, não, aquela setor da população, não, eles não produzem, né? São aposentados, só ficam pesando na Previdência Social. Mas calcula os gastos das pessoas lesadas, né, com o Covid, as sequelas, os sequelados, quanto de prejuízo vão dar para o nosso sistema. Calcula cada idoso, quantos avós e avós recebiam pensão, tinham netos dependentes, às vezes até filhos dependentes deles. E com a morte deles, os filhos ou os netos, muito jovens, vão ter que receber pensão. E vão ter que receber, a pensão vai transferir para os netos, porque os netos são dependentes economicamente. Além disso, tem a questão ética e também a questão das contas hospitalares. Os hospitais totalmente lotados, as UTI totalmente lotadas, né? Todo o estresse, até morte das pessoas, dos profissionais da saúde. Então, se você fizer toda a conta, a prova disso é o PIB brasileiro, que caiu 4,4%. E os outros países que adotaram a medida correta, o PIB recuperou-se rapidamente. Não houve nem queda, não houve nem queda de PIB. Então é absurdo assim, a gente estar falando sobre isso. Mas foi o que aconteceu. E no Japão, por exemplo, não quero aqui contar as coisas pela metade ou contar mentira, eu tenho que ser honesto. Então, pelo que as informações que eu pude colher, no Japão houve sim um estado de emergência, não houve lockdown, usaram máscara, distanciamento e lavaram as mãos. Não podia nem gritar, porque gritar provoca o espalhamento, né, de microgotículas que são invisíveis, que transmitem o vírus. Até isso, contato, não entrar em contato com outras pessoas, pessoas estranhas, evitar locais com pouca ventilação, evitar aglomeração e, incrível, o Japão não fez tantos testes. Então eles adotaram uma outra estratégia, mas eles continuam até hoje usando a máscara, coisa. Eles ficaram ininterruptamente com essas medidas de máscara, distância, lavar as mãos. Então, havia até mais de uma alternativa, mais de uma opção. Mas eu, sinceramente, acho a opção da Nova Zelândia muito melhor. Nós teríamos que ter adotado um radical e corajoso princípios de ataque, né, de sufocamento desse vírus, a transmissão do vírus. Era isso que deveria ter sido feito. Né? Porque aí depois as medidas poderiam ser relaxadas, desde que você mantivesse a quarentena de quem vem de fora. Se
né? Aí há quem diga assim, não, mas Nova Zelândia funcionou, mas num país grande. Sim, mas na China funcionou, de alguma forma funcionou na China. Não tive tempo de ver o que a China fez, mas não tenha dúvida, fizeram muitos testes, isolaram as cidades por algum tempo. Eu te digo, não precisa isolar para sempre. Não precisa isolar até vir a vacina. Esse que é o ponto. É isolar por 14 dias até que o ciclo, ou isolar as pessoas. Você vai fechando, vai fechando. O que significa isso? Você fecha a cidade inteira, que você não sabe quem que está contaminado. Aí você vai testando. Ah, foi só no bairro tal, no bairro A e no bairro B. O bairro C, D, E, F, está tudo livre. Então fecha só o bairro A e o bairro B. Aí vai fechando, vai fechando. Não, fechou, é só nessa rua que teve caso. Então pronto, controla essas pessoas. Ah, tem uma pessoa que não se cura, demora meses para se curar. Tudo bem, então ela vai para UTI. Mas ela não vai entrar em contato com outras pessoas até que passe. E os que estão próximos já são suspeitos, já ficam em quarentena. Já não entra em contato com mais ninguém. Isso tudo com apoio, né? Então tem que ter uma organização, tem que ter um comando central muito enérgico, né? Principalmente, ainda mais no início, principalmente no início, para evitar que se espalhe pelo país inteiro. Foi o que a China fez. No momento que ela evitou que se espalhasse, os custos para manter sob controle foram reduzidos muito. Esse que é o problema. Quanto mais demorar, maior vai ser o custo para tomar essas medidas como fez a China ou Nova Zelândia, né? Então é isso, né? Agora, não sei se fui claro no que eu estou querendo explicar, né? Mas deveria ter sido feita essa testagem em massa, esse rastreamento, né? Por exemplo, veja só como são as coisas. Quando nunca aconteceu algo semelhante, algo dessa forma assim, no Brasil, né? Então, mas já aconteceu em outros países. Então, o Brasil deveria ter observado a história do que aconteceu com outros países para pescar aquilo que deu certo e aplicar. Era isso que deveria ter sido feita e não sido feito e não apostar em ideias aleatórias e sem nenhuma comprovação. Primeiro você tem que fazer o que é comprovado para ganhar tempo, até para ganhar tempo, para depois decidir o que fazer. Depois você vai adotar outra coisa que seja também comprovada. Não coisas que não sejam comprovadas. Só pula de uma solução para outra se forem já comprovadas, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Olha só, MERS. MERS foi uma doença contagiosa que matava 30 e poucos por cento das pessoas contaminadas. Não tinha vacina, né? E aconteceu no Oriente Médio. O que eles fizeram? Eles imediatamente quebraram o sigilo, né, das pessoas que estavam contaminadas, só dos comprovados que estavam contaminados. Sigilo do que? De celular, né, imagem de circuito de TV, de vigilância, nas ruas, nos condomínios, e até o cartão do banco. Para quê? Com um objetivo claro e específico, de rastrear por todas onde as pessoas contaminadas andaram, e então monitorar aquelas pessoas que tiveram contato. E quarentenar essas pessoas. Então o que acontece? Todo mundo que está suspeito ficou quarentenado. Aí isso tu vai sufocando o vírus. Ah, mas vai gastar, vai. Pois é, mas não existe solução sem investimento. Não tem como. Mas tem um investimento mínimo e o prejuízo mínimo e que ainda assim é ético, é moral, é ético e não causa o mínimo de mortes e o mínimo de transtorno para a população. Esse é o caminho. Então, eles, com a quebra do sigilo, só dos contaminados, eles conseguiram rastrear por onde a pessoa andou exatamente nas últimas semanas e conseguiu isolar a propagação desse vírus, sufocou a propagação. E aí pronto, resolveu. Então, quer dizer, já haviam, isso aconteceu em 2015, se não me engano, então já haviam informações. Em junho de 2020, no Brasil, já se tinha todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas.
Não tem desculpa. Agora, então, qual era a solução para o Brasil? Ao invés do simples auxílio de 600 para não fazer nada, tinha que criar gigantescas equipes municipais, emergenciais, digo municipais, porque, claro, você não vai pegar a equipe de um município e levar para o Brasil inteiro, porque senão está propagando o vírus. Então tinha que criar um processo seletivo simplificado, né? Pagar, ao invés de 600, paga R$ 1.000, que é o salário mínimo, para pessoas que estejam desempregadas, para fazer o quê? Testes massivos, rastreamentos e quarentena. Tinha que fiscalizar, acompanhar e executar essas atividades. Reunir, fazer treinamentos online para evitar o contato, distribuir máscaras para essas pessoas, essas equipes, né, de agentes de saúde, seriam agentes de saúde emergenciais. Então, ao invés de pagar 600 durante 6 meses para não fazer nada, pagava 1.000, 1.200 que fosse, dava toda a estrutura, todo o apoio durante 2 meses para fazer um mega lockdown e rastrear, achar esse foco do vírus, isolar, quarentenar as pessoas e também quarentenar as fronteiras do Brasil, obviamente. Isso tu chegaria quase a zero de transmissão e a zero de mortes. Você ia quase que erradicar a Covid. Botei aqui um mês, né? Não, teria que levar talvez uns 2 meses até a equipe pegar o jeito certo de trabalhar, até realmente passar 4 ciclos de 14 dias, né? Você precisaria realmente talvez de 2 meses. Mas depois desses 2 meses, acabou o lockdown, acabou tudo, volta a vida quase, praticamente normal. Só continua talvez testes, mas com equipes reduzidas, porque já não tem mais tantos casos. Percebe? Sempre monitorando as UTIs. A hora que um médico achar um caso, tem que botar a boca no trombone, tem que rastrear a vida, os últimos 14 dias daquela pessoa, para encontrar todas as pessoas que conviveram com ela e que frequentaram os mesmos locais que ela. Tem que fazer praticamente um escândalo. É uma operação de guerra. Mas de guerra contra o quê? Contra o Covid. Não uma operação de genocídio. Entende o que era a solução? Isso já dava para perceber a partir de junho de 2020. Sem vacina, independente ou não da presença da vacina, já dava para tomar essas medidas. Pelos exemplos, conforme eu mostrei no slide anterior, pelos exemplos de Nova Zelândia, China, Japão, Paraguai, 4 exemplos de países em situações completamente, perfis completamente diferentes, para não inventar desculpa de que, não, mas o Brasil é muito grande. Ora, o que é um grande país, se não a soma de pequenos pequenos territórios, vamos dizer assim, pequenos países. Um país é uma soma de pequenas aglomerações de pessoas, ué. Se funciona para um pequeno país, vai funcionar para um país grande também. É só entender cada cidade com a possibilidade de ter um isolamento ali. Não é isolamento. Claro, tem que entrar remédios, alimento, tem coisas mínimas, obviamente, mas você consegue fazer uma quarentena numa cidade, certo? Criar um sistema de quarentena. Pessoas que se mudam para aquela cidade, mudança mesmo, para morar naquela cidade, teriam que entrar em 14 dias de quarentena. Isso que tem que fazer. Então, quer dizer, teria que haver uma conscientização da população para diminuir o máximo possível as mudanças de endereço. Aí sim, o governo poderia entrar com auxílio. Aí sim, vamos entrar com auxílio, mas não de 600. Podia pagar R$ 1.000. Porque em pouco tempo, em 2 meses, erradicaríamos a questão é a eficiência do uso dos recursos públicos. Esse que é o ponto. Foi pago auxílio de 600 para mais de 10 milhões de brasileiros. Não resolveu nada. Nada. A solução foi nada. Agora me prova. Me prova. Eu quero que me prove. Eu faço questão. Pode colocar nos comentários desse vídeo aí. Provas que eu digo são informações de fontes confiáveis realmente, que tudo que eu estou colocando aqui são de fontes confiáveis e sólidas, mais de uma fonte, de que o que eu estou dizendo está errado.
pois isso foi feito em países como Nova Zelândia, China, e funcionou absolutamente sem vacina, independente da vacina. Ah, mas e aí? Mas não vai acabar nunca. Vai acabar, porque acabou. Na Nova Zelândia, em 2 meses, não tinha mais lockdown. Não tinha mais lockdown. Não tinha mais nada, era só preparar. Né? Então quem vem de fora tinha que ficar em 14 dias de isolamento, isso não tem como mudar. Só se tiver vacina no mundo inteiro. Aí quem entrar não precisa fazer quarentena, porque já está imunizado. Entende como é que é? Então você não controla os outros países, então você tem que fazer quarentena para quem vem de fora. E depois o isolamento, né, dos casos positivos e a distância. Foi só isso que ficou. Isolamento dos positivos. Isolamento dos positivos. Ora, isso é natural. Se não tem vacina, é obrigado. Não quer dizer que nunca mais vai ter caso nenhum se aplicar essa solução, tá? Mas vai reduzir tanto, que é praticamente, aí ganha-se muito tempo. Bom, aí agora vamos pensar. Ganhamos tempo, está sob controle. Não está solucionado, mas estamos convivendo. E a economia já está normal, porque já está todo mundo trabalhando. Entende? Na Nova Zelândia, desde junho de 2020 já está tudo normal. Está claro o que eu estou dizendo? Pô, se em junho de 2020 estava tudo normal na Nova Zelândia, nós tínhamos que imitar a Nova Zelândia. Imitar completamente, dizer amém. Tinha que mandar uma comitiva completa de brasileiros para lá, né? E pedir, pelo amor de Deus, para a Nova Zelândia nos ensinar. Nós somos crianças perto dessa pandemia. Eles são adultos, maduros, em relação a nós brasileiros. Não há nenhuma dúvida, mas que isso tem que partir do governo federal, das lideranças nacionais. Tem que conscientizar a população. Bater, propaganda sobre o certo, que foi o que Nova Zelândia fez, e não de cloroquina. Entende? É isso, é fato. Funciona. Está acabado. China, Japão, Nova Zelândia, até o Paraguai achou uma solução. Não sei se até hoje o Paraguai está, mas até junho de 2020 o Paraguai era um exemplo. Então agora vamos falar de vacina. Tudo bem. Aqui pode ser que queira falar sobre vacina. Ah, mas não tem vacina, não tinha perspectiva de vacina, então teríamos que ficar o resto da vida em lockdown. Então seria inviável. Então temos que tentar a imunidade de rebanho sem vacina. Mas eu expliquei já no começo desse vídeo que não seria a solução. Agora vamos ver a história do desenvolvimento das vacinas. Quer ver só uma coisa? Entre 1983 e 1994, esse estudo foi publicado em 1996, tá? Ou seja, todos já deveriam saber, tá? Quando uma vacina chegava na fase 3, ela já tinha 68% de chance de dar certo. Então a chance já seria muito boa, tá? E sim, as vacinas levavam, em média, em melhores situações, 10 anos para ser desenvolvida. Aí você fala, 10 anos, meu Deus, você quer que a gente fique em lockdown 10 anos? Não, Nova Zelândia não ficou. Já repeti 3, 4, 5 vezes nesse vídeo. Mas calma, isso era em 94. Agora vamos para o próximo. Porque a vacina tem todas essas fases, pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3 e registro. Porque eu sei que são os percentuais de sucesso. Quero dizer que quando a vacina não foi nem começou a ser aplicada em humanos, que é a fase pré-clínica, só 22% delas têm sucesso. Entendeu? Estou falando das vacinas por quê? Porque poderia alguém dizer, mas não tem saída, porque a chance de sucesso de uma vacina é 22% e leva 10 anos para ser desenvolvida, então não vai dar certo. Calma lá, mas a humanidade evolui, não evolui? Existem milhares de exemplos de que a humanidade evolui, tanto em termos de taxa de sucesso, como em termos de redução do tempo para o desenvolvimento de medicamentos, de tecnologias, etc, etc. Então vamos acompanhar um pouco mais a história, vamos um pouquinho mais para frente. Olha só, já em 2000 a 2015, as taxas de sucesso, quando chegava na fase 3, já era 85%.
Já não era mais aquilo, olha a diferença. E outra coisa, aqui para ficar mais claro, eu fiz uma tabela. Se você ainda não está entendendo, eu vou te mostrar essa tabela. Tá? No período de 83 a 94, levava 10 anos para desenvolver uma vacina e a taxa de sucesso era 68% quando chegava na fase 3. Já de 2000 a 2015, o tempo era de 4 anos. Estava caindo agressivamente e o sucesso era de 85%. Ok. Agora olha só, medicamentos em geral, não vacina, tá? Medicamentos em geral. Em 1985, levava-se mais que 10 anos para desenvolver o medicamento. Já em 95, menos de 4 anos. Então olha como a medicina estava avançando a passos largos, né? Então haviam alguns sinais aí de que poderia, quem sabe, então poderíamos ter deixado a dúvida, poderíamos ter ganho tempo. Vamos deixar passar. Estávamos em junho de 2020. Esse é o mês chave que o governo deveria ter botado a cabeça para funcionar. Think, McFly. Think, McFly. E não pensaram. Né? Então, eu, que não sou nem médico, eu não sou nem da área médica, a minha área é ciência exata, tá? Fiz esse resumo em um dia de pesquisa. Juro para ti, um dia pesquisando, eu fiz esses slides. Então, como é que um governo inteiro não consegue achar uma solução? Tá de brincadeira ou tá do quê? É genocida? É genocida mesmo? Ou achava que a imunidade de rebanho sem vacina ia funcionar? Porque tem uma coisa que eu ainda não falei, aquele Great... Ah, deixa eu voltar aqui uma coisa. Espera aí, eu tenho uma coisa para falar sobre isso aqui, ó. Great Barrington Declaration, que defendia a imunidade de rebanho sem vacina. Esse foi um estudo patrocinado, sabe por quem? Os negacionistas climáticos. Pessoas, empresas, empresários com uma quantidade, empresários extremamente ricos, que dizem que não vai acontecer nada esse negócio de mudança climática, de aquecimento global, é tudo história. Não, não, isso nada vai acontecer. Curiosamente, patrocinaram essa pesquisa aqui, patrocinaram essa declaração absurda, que não tem, foi ridicularizada pela grande maioria da comunidade científica. Então tu tens que sempre ver o que está por trás, quem que está financiando as coisas, para daí depois você acreditar ou não, né? Então é complicado essas coisas. Agora, olha só o que estava acontecendo já em maio de 2020. Por isso que eu digo que junho era o mês onde poderia se tomar decisões de esperar mais um pouco, tomar decisões que sufocasse o vírus, né? Porque alguma coisa poderia vir de positivo ali a qualquer momento. Vamos ver o tempo de desenvolvimento das vacinas. Então, olha só, isso aqui são todas as vacinas que já estavam sendo aplicadas clinicamente. O que é isso? Aplicadas em população, uma amostragem de tipo mil voluntários estavam já tomando vacinas. Da CanSino, da Moderna, da BioNTech, Inovio, da Sinovac, da Wuhan, da Oxford, da Imperial College. Então havia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vacinas já entrando em aplicações clínicas, pessoas tomando a vacina e não acontecendo nada. Agora imagine em junho, já tinha a resposta de tudo isso. As pessoas não tendo efeitos colaterais, opa, estamos já no lucro. Vamos continuar investindo nessas vacinas porque, tipo, o principal problema são os efeitos colaterais. Não tem efeito colateral, não existe vacina, não existe tratamento. Nós precisamos nos agarrar a essa possível solução com unhas e dentes. Então já haviam 3, 6, 8 candidatos já. Lembra? Se chegasse na fase 3, já tinha 80 e poucos por cento de chance de ter sucesso. Segundo as vacinas nos últimos anos, segundo o desenvolvimento dos últimos anos. Então, quer dizer, deveria se dar um voto de confiança, não adotando então a imunidade de rebanho sem vacina, porque era comprovadamente mortal, pelo que já estava acontecendo com a Espanha e a Itália. Era muito claro o cenário. Para reforçar isso mais ainda, em março de 2020, olha só o que estava acontecendo.
Em março de 2020, um especialista americano, dos mais renomados, inclusive trumpista, olha que curioso, trumpista, Dr. Anthony, estimava que a vacina do Covid poderia acontecer de 12 a 18 meses, já em março de 2020. Depois, em maio de 2020, a Oxford já estava na fase 2-3. Fase 3. Fase 3, o que eu acabei de falar sobre a fase 3? Tem de 65% a 85% de chance de dar certo, de se transformar numa vacina, propriamente. Em junho de 2020, prova disso é que em junho de 2020, o governo brasileiro, pasmem, encomenda 30 milhões de doses por 600 milhões de reais. Ora, se o governo aposta 600 milhões de reais numa vacina que está na fase 3, se não me engano foi a Oxford, bom, pelo menos ele está dizendo, ele está sinalizando que ele acredita que existe essa possibilidade. Então ele não poderia jamais chutar o balde e aplicar a ideia da imunidade de rebanho sem vacina. Deveria esperar mais um pouco. Deveria adotar, então, muito melhor adotar o que a Nova Zelândia estava fazendo, porque em junho de 2020 já estava evidente que o que a Nova Zelândia estava fazendo funcionava. Então o governo precisava fazer o quê? Uma massiva propaganda. Aí sim, essa propaganda sim, era de se esperar. Isso não é manipulação. Isso é salvar vidas. Divulgar de toda forma possível, em todos os canais de televisão, em todas as rádios, em todos os sites da internet, botar carro de som nas ruas das cidades, divulgando que estava funcionando na Nova Zelândia, no Japão, e oferecendo equipes emergenciais de agentes de saúde em todo lugar onde houvesse foco da doença. Então, muito claro que deveria ser feito, porque isso focava totalmente em 2 meses, em agosto de 2020, nós estaríamos virtualmente erradicados, sem vacina. Isso é uma realidade? Isso é possível? Foi o que aconteceu na China? Foi o que aconteceu na Nova Zelândia? Até o Japão fez sem lockdown. O Japão disse o seguinte, bom, não vamos controlar esse vírus. Deixa ele vir, mas, entre aspas, vamos manter a máscara, o distanciamento, lavar as mãos, para você ver como funciona. A máscara, o distanciamento e lavar as mãos, de fato funciona. Né? Então é incrível que tenha funcionado no Japão, mas é um povo muito disciplinado, diferente do Brasil. Então que adotasse o que funcionou na China, na Nova Zelândia, enfim, deveria ter sido muito mais agressivo o governo brasileiro. Agora, e aí continuaram as notícias positivas, continuavam acontecendo uma após a outra, uma após a outra. Em julho de 2020, haviam 23 vacinas sendo testadas em humanos. A Pfizer Biotech conseguiu 2 bilhões de contratos para começar a produção em escala, produção industrial. Então, você imagina essa sinalização em julho de 2020. 2 bilhões. Não se vai jogar 2 bilhões pela janela. É alguma coisa que, se cada vacina tem 80% de chance de dar certo, ou 60%, ou 50%, que seja, mas com 23 vacinas, alguma vacina ia dar certo. E estando evidente que etapas que duravam 3, 4 anos estavam sendo queimadas em poucos meses. Então, quer dizer, as equipes de pesquisa de ponta, com a alta tecnologia que temos agora em 2020, estava conseguindo queimar as etapas, encurtar muito o tempo de desenvolvimento da vacina. Então estava se tornando claro o cenário favorável. Mas mesmo que não considerássemos a vacina como uma saída, não acreditamos na vacina, então por que não fizemos igual a Nova Zelândia? Porque a Nova Zelândia, em junho de 2020, sem vacina, estava com o coronavírus erradicado, apenas fazendo testes e controlando a entrada, quarentenando as pessoas que entravam de fora.
Foi isso que a Nova Zelândia fez a partir de junho de 2020. E a vida voltou praticamente ao normal, sem necessidade de máscara, sem necessidade de ficar em casa, trabalhando normalmente. Como é que lá funcionou? É isso que não dá para entender. Depois, em dezembro de 2020, para fechar a conta mesmo, para fechar a banca mesmo, acabou mesmo. Foi um tapaço na cara do governo brasileiro. 10 bilhões de doses da vacina foram encomendadas no mundo. 10 bilhões de doses. O mundo inteiro está errado? O que está acontecendo, sabe? Então, quer dizer, ter salvo milhares de vidas brasileiras. Olha só, a Pfizer Biotech, em novembro de 2020, já tinha detectado uma eficácia de 95% na fase 3. Lembra da fase 3? É aquela que tem 85% de chance de se transformar numa vacina comercial, de ser aprovada pelas agências de saúde dos países. Já estava com uma eficácia de 95% de chance. Eficácia da vacina. A vacina que hoje está sendo aplicada, a Coronavac, tem 50% de chance e já foi aprovada, já está sendo usada. A Pfizer tinha 95% em novembro. Então já estava muito claro que haveria vacina viável. Tempos absolutamente recordes, né? Então, em janeiro de 2020 já estava sequenciado o genoma, né, do vírus, do coronavírus, né? Então, lá, em abril já estava na fase 1, fase 2. Isso é coisa que leva 3, 4 anos. E a Pfizer conseguiu fazer isso em poucos meses. Então já estava se tornando evidente, desde abril, junho, que as etapas estavam assim, na verdade foi um desenvolvimento fantástico, sem precedentes, mas estava se configurando um cenário pela quantidade de vacinas. Como eu mostrei ali, em maio já tinha 8 vacinas. O uso clínico é no braço das pessoas. Ou seja, a confiança era tão grande de não ter efeitos colaterais que já estava no braço das pessoas. Então você imagina, quer dizer, tinha alguma coisa ali. E a Nova Zelândia dando exemplo que mesmo sem vacina funcionava. E a China também. Havia um jeito de salvar as vidas, ganhar tempo até que a vacina fosse desenvolvida. Tudo bem, se começasse a verificar que todas as vacinas não funcionavam, que todas as vacinas tinham efeitos colaterais, que todas as vacinas não estavam passando pelas fases, aí era uma coisa. Estava se mostrando, estava se configurando um cenário de exatamente o contrário. E para fechar, aqui é um resumão, né? Isso aqui foi publicado em maio de 2020. Como que os laboratórios estavam conseguindo resolver, mas isso é muito técnico, eu vou até deixar quieto. Mas o resumo da ópera é isso. Eu vou voltar para o primeiro slide para vocês entenderem qual foi o resumo que eu estava tentando fazer. Primeiro, que a imunidade de rebanho, quando tem alta mortalidade e alta transmissividade, é uma solução antiética. Você vai atingir a imunidade de rebanho matando, causando um genocídio na população. Então não dá para fazer imunidade de rebanho sem vacina, com alta mortalidade e alta transmissividade. Isso já estava muito claro desde junho. Então, enquanto a vacina não vem, o que pode fazer? Imitar quem estava funcionando. A palavra é imitar mesmo. A palavra é pedir, pelo amor de Deus, esses países como Nova Zelândia, China, Japão e Paraguai, fazer um apanhado do que eles estavam fazendo, porque assim, mas não tinha como saber, era uma coisa nova. Mas como é que Paraguai, Japão, China e Nova Zelândia acertaram de primeira? Não tinha como fazer, era uma coisa nova, era um vírus novo. Mas por que eles acertaram? Como é que eles conseguiram acertar? Foi no chute? Cada um chutou para um lado e acertou? Claro que não, gente. Eles aplicaram o conhecimento científico que havia na época.
para outros vírus de transmissão, de infecção das vias aéreas. É óbvio. Então tinha que seguir quem estava conseguindo ter sucesso. É assim que funciona. Ainda mais quando vidas estão em jogo. Então, não tem. E aí depois eu falei sobre o que estava acontecendo no desenvolvimento das vacinas para a Covid, ainda que poderia, que se estava se configurando, o cenário que estava se configurando em junho de 2020. Então eu desafio qualquer um aqui a me provar que eu estou errado, né? Coloca aí nos comentários do vídeo, mas assim, com referências, com tudo, com mais de uma referência, porque tudo que eu fiz aqui foi com referência, tudo em um dia de pesquisa, um dia, eu sozinho, sou médico, sou especialista em infectologia, sou apenas uma pessoa que tem a cabeça no lugar, think McFly, think, e fiz uma pesquisa em um dia e eu descobri tudo isso. E muitas das coisas que eu descobri aqui já estavam disponíveis desde junho de 2020. Então, não tem, não consigo achar justificativa para essas coisas que aconteceram, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Fiz esse vídeo sem não tem nenhum partido político, em nenhum momento eu falei em partido político. Nenhum momento, tá? Não tem nada a ver. Eu só estou tentando conscientizar a população brasileira. O objetivo é a conscientização da população.